Bastou uma única ligação sigilosa para o Alto Comando de Segurança Nacional para que carreiras fossem destruídas e para que o mundo visse que a injustiça não consegue se esconder por muito tempo. Era para ser apenas mais uma viagem comum por uma estrada esquecida no interior de Arkmore, um condado pacato que a maioria das pessoas só atravessa a caminho de cidades maiores. A General Helena Maddox, uma das figuras mais respeitadas das forças estratégicas nacionais, já tinha feito viagens como essa dezenas de vezes, sempre sozinha, sem escolta, sem alarde. Apenas ela, um carro alugado e o relógio correndo. Naquele dia, ela estava a caminho de uma reunião ultra-confidencial em uma base aérea próxima a Fort Ashland, sem tempo a perder. Mas entre as cidades de Low Ridge e Dunley, logo depois de passar por um vilarejo minúsculo chamado Elk Hollow, Helena percebeu que o sinal do seu telefone seguro estava caindo rapidamente. Precisava fazer uma ligação, e não podia ser depois, nem dali a 1 hora. Era agora. Ela avistou à margem da estrada uma antiga e maltratada loja de conveniência com posto de gasolina. O letreiro dizia Bill's Auto and Fuel, quase caindo. O asfalto estava rachado. O lugar parecia esquecido no tempo, mas serviria. Estacionou ao lado do prédio, longe da entrada principal, onde alguns moradores locais se reuniam encostados em picapes velhas, conversando preguiçosamente sob o calor úmido. Para Helena, era só um canto silencioso para conseguir sinal. Com passos calmos, saiu do carro, levantou o capuz da jaqueta verde-oliva, segurou o telefone cifrado e levou ao ouvido. General Maddox, iniciando o relatório. Confirmando identidade, disse ela, em tom firme e profissional. Do outro lado da linha, um agente de segurança em Washington começou a passar informações delicadíssimas. Movimentos de inteligência, ordens críticas em tempo real. Dados que apenas uma elite altamente autorizada tinha acesso. Helena mantinha os olhos atentos ao redor, vasculhando o ambiente como aprendeu ao longo da carreira, mas focava inteiramente na ligação. Na região das bombas de gasolina, algumas pessoas começaram a observá-la com desconfiança. Ela não parecia ser dali. Nem usava farda, nem crachá. Apenas jeans, tênis simples, a jaqueta larga e um boné baixo cobrindo suas tranças curtas. Nada na sua aparência indicava que ela era uma general 4 estrelas. E era exatamente assim que ela preferia. Mas nem todos enxergavam com os mesmos olhos. Dentro da loja, Becky Tolliver, uma mulher de uns 50 anos, cabelo loiro preso num coque apertado e expressão franzida de quem passou a vida julgando os outros, a observava por trás do balcão. Becky não viu uma estrategista militar condecorada. Nem sequer percebeu que Helena estava em uma chamada. Viu o que quis ver. Uma mulher estranha, negra, solitária, mexendo no telefone com postura firme demais. Com desconfiança, Becky pegou o telefone fixo atrás do caixa e ligou para a delegacia de Elk Hollow. Falou baixo para que os clientes não ouvissem. Tem uma mulher bem suspeita aqui do lado de fora, perto das bombas, murmurou. Agindo estranho, pode estar drogada ou sei lá o quê. Acho melhor vocês virem dar uma olhada. Desligou antes que pudessem fazer muitas perguntas. A poucos quilômetros dali, 2 policiais ouviram a chamada no rádio. Reviraram os olhos. Nada acontecia de interessante naquela cidadezinha, então uma suspeita misteriosa no posto parecia uma boa desculpa para alguma ação. Colocaram os óculos escuros, subiram na viatura e partiram acelerando rumo ao posto. Enquanto isso, Helena continuava ao lado do carro, imersa na conversa. As informações que recebia do Pentágono eram críticas demais para que se distraísse. Ela não fazia ideia de que o verdadeiro problema já estava a caminho. E foi no exato momento em que se preparava para receber sua próxima instrução que ela viu os reflexos vermelhos e azuis das luzes da viatura surgirem nas janelas da loja. O clima mudou.
Os pneus cantaram. Os carros da polícia entraram derrapando no estacionamento, levantando cascalho e poeira. Helena baixou o telefone por um instante, semicerrando os olhos diante do brilho pulsante das luzes vermelhas e azuis. 2 policiais saltaram da viatura antes mesmo de ela parar completamente. O mais alto deles, Tenente Randall Mace, por volta dos 35 anos, com corte militar e peito estufado, desabotoou o coldre com rapidez automática. Ao seu lado, o parceiro mais novo, oficial Travis Delroy, mais magro, mais impulsivo e com um brilho de excesso nos olhos, o imitou de imediato. Ambos avançaram com a postura de quem já chegou procurando problema. Helena sentiu a tensão no ar, como se a atmosfera tivesse enrijecido ao seu redor, mas não cedeu ao pânico. Calmamente, colocou o telefone criptografado sobre o capô do carro e manteve as mãos visíveis, bem abertas, exatamente como seu treinamento exigia desde os tempos de Westbridge, a academia militar onde tudo começara. "Boa tarde, senhores. Em que posso ajudar?", disse ela, com a voz calma, estável, sem pressa. Mace rosnou de volta. "Licença e registro. Agora." Helena deu um meio passo à frente, movendo-se lentamente até alcançar a carteira guardada no bolso de trás. "Claro. Minha identificação está aqui. Sou militar da ativa, General Helena Maddox, e estou em missão oficial." Delroy zombou com um sorriso torto. "General, tá de brincadeira com a nossa cara?" Helena então retirou com cuidado e precisão seus documentos militares e ordens federais de deslocamento. Estendeu-os com firmeza na direção dos policiais. Mace arrancou os papéis da mão dela sem cerimônia, mal os observando. Depois, balançou a cabeça e soltou com desdém. "Isso é falsificação." Jogou os documentos no capô como se fossem lixo. Helena piscou, atônita pela primeira vez. "Senhor, eu lhe garanto." "Cala a boca!" gritou Delroy, interrompendo brutalmente. "Acha que vai nos enganar, madame?" Escolheu a cidade errada para isso. Ao redor, uma pequena multidão começava a se formar. Clientes, frentistas e motoristas que tinham parado para abastecer agora assistiam, como se fosse um espetáculo. Alguns murmuravam, outros riam. Ninguém se aproximava. Ninguém fazia nada. O instinto militar de Helena implorava por uma abordagem pacífica. Mas tudo dentro dela também gritava que aqueles 2 homens não estavam ali por respostas. Eles já haviam decidido quem ela era, ou pior, quem ela não era. "Oficiais", tentou novamente, com a voz baixa, uniforme. "Peço que entrem em contato com o supervisor de vocês. Estão cometendo um erro grave." Mas Mace já estava com as algemas em mãos. Vira de costas, mãos para trás. Helena não se moveu, não por rebeldia, mas porque algo dentro dela se rompeu, algo profundo e pesado. "Eu sou general do Exército dos Estados Unidos da América. Estão me detendo ilegalmente." Sua voz agora tinha outro tom, fria, cortante. Mace riu. Sim, ele riu, alto, debochado, o suficiente para que todos ao redor ouvissem, ecoando contra os tanques de combustível. "Aham, claro! E eu sou o presidente dos Estados Unidos. Agora vira logo." Antes que Helena pudesse responder, Delroy agarrou seu braço com brutalidade. Mace avançou pelo outro lado e torceu o punho dela com força. As algemas se fecharam atrás das costas de Helena com um estalo seco e cruel, apertadas o bastante para beliscar sua pele. Ela cerrou os dentes, engolindo a onda de humilhação que subiu quente pela garganta. Atrás dela, o telefone criptografado, ainda conectado ao Comando Nacional, escorregou do capô e caiu no asfalto rachado com um baque surdo. Do outro lado da linha, uma voz militar começou a gritar seu nome, tentando entender o que estava acontecendo. Mas os policiais não escutaram. Ou pior, escolheram não escutar. Mace empurrou Helena com força contra a lateral do carro alugado.
E a batida foi tão forte que fez a porta vibrar. Alguns murmúrios correram pela pequena multidão. Pegamos ela, disse Delroy, com o mesmo orgulho de quem exibe um troféu de caça. Com a respiração pesada, Helena mantinha o olhar fixo no vidro da loja Bill's Auto and Fuel. O reflexo dela se quebrava ali, em pedaços, entre as manchas de óleo e a poeira. Naquele momento, ela não era uma general, nem mesmo uma cidadã. Aos olhos daqueles homens, ela era apenas um corpo submisso que podiam dominar, porque podiam. Mas, a centenas de quilômetros dali, em Washington, D.C., a situação estava prestes a virar. No centro nervoso do comando estratégico, a ligação segura de Helena, rotulada como Maddox Secure, saiu de anômala para crítica em menos de 1 minuto. O tenente-comandante Bryce Hanley, sentado atrás de uma parede de telas de monitoramento, observava os sinais vindo da linha criptografada. Estática, ruídos de agitação, vozes em desordem, sons de corpo sendo arrastado e então silêncio total. Bryce se aproximou do microfone com urgência. General Maddox, aqui é a central. Me copia? General Maddox, responda. Nada. Ele girou na cadeira. A coronel Rena Danazar já cruzava a sala em passos largos, os olhos frios e diretos. Localize a posição dela, agora. O zumbido do centro de operações subiu de intensidade. Em segundos, um técnico apontou para o mapa digital. Um ponto piscava, longe da base aérea de Fort Ashland. Ela estava parada numa loja de beira de estrada, ao lado da rodovia 171, numa cidade que quase ninguém ali já tinha ouvido falar. Elk Hollow. Danazar se aproximou da estação com a mandíbula cerrada. Contate imediatamente a segurança de Fort Ashland. Quero conexão direta com o JAG, setor jurídico militar. Se algo aconteceu com a General Maddox, vamos agir, sem hesitar. Enquanto isso, de volta a Elk Hollow, Helena estava sentada na sarjeta ao lado do posto, algemada, encostada na parede quente de concreto da loja. A poeira subia ao redor e o sol ardia sobre sua cabeça. Delroy se inclinou sobre ela como uma sombra ameaçadora. Qual é o seu nome de verdade? Para quem você trabalha? Helena expirou pelo nariz, longa e lentamente. Sua voz saiu firme. Meus documentos estão com vocês. Minhas ordens de deslocamento também. Tudo o que precisam saber está ali. Macy bufou, zombando. Senhora, você está a 2 segundos de ser fichada por obstrução. Não torne as coisas piores. Helena permaneceu em silêncio. Não ia implorar. Não ia ceder. E, acima de tudo, não ia dar a eles o gosto da submissão. Pelo canto do olho, Helena percebeu que várias pessoas tiravam os celulares para filmar e cochichavam entre si. A gerente do posto, Becky Tolliver, estava encostada perto da porta, braços cruzados, com um sorriso satisfeito, como quem assiste a uma luta de wrestling no quintal de casa. Tudo estava fugindo do controle e ninguém parecia disposto a intervir. De repente, o rádio preso no cinto de Delroy crepitou. Despacho para a unidade 3. Confirmem a detenção do suspeito. Macy pegou o rádio com firmeza. Confirmativo. Mulher, por volta dos 40 anos, se recusa a cooperar. Houve uma pausa. O silêncio antes do choque. Aviso, o indivíduo está marcado como agente federal. Repetindo, agente federal. O Pentágono iniciou contato de emergência. Liberação imediata e aguardem novas ordens. O sangue sumiu do rosto de Macy. Delroy deixou cair o sorriso arrogante. Que diabos? Murmurou incrédulo. Helena, ainda sentada, não disse uma palavra. Apenas os encarou, firme. Macy procurou às pressas as chaves no cinto, destrancando as algemas com mãos trêmulas. Sem sequer olhar nos olhos dela, murmurou algo que soou como um misto de pedido de desculpas e formalidade, mas não teve coragem de dizer direito.
Ela se levantou lentamente, flexionando os pulsos onde o metal já havia cortado a pele. O silêncio dominava o posto agora. Até o sorriso de Beck tinha desaparecido. Helena pegou seu telefone do chão. A tela estava rachada, a conexão perdida e a informação sensível possivelmente comprometida. Ela olhou nos olhos de ambos os oficiais, com voz baixa e firme. Vocês vão se arrepender, não amanhã, nem na próxima semana. Hoje. Macy abriu a boca para responder, mas uma nova sequência de luzes piscantes iluminou o estacionamento. Desta vez, não eram viaturas locais. Um comboio de SUVs pretos da base aérea de Fort Ashland chegou com pneus cantando no asfalto. Sem esperar pelos reforços, Helena já se recompunha para o que estava por vir. As portas dos SUVs se abriram quase simultaneamente como em um filme, mas não havia glamour ali. Os oficiais de Fort Ashland se moviam com pura urgência, sem sorrisos, sem cumprimentos. Apenas ordens curtas e rostos tensos. À frente da equipe estava o tenente-coronel Darian Mosley, cerca de 45 anos, olhos afiados e uma expressão dura, claramente sem intenção de fazer amigos. Ele cruzou o estacionamento em grandes passos, uma pasta sob o braço, a atenção fixa em Helena. General Maddox, está ferida? Sua voz ecoou pelo local. Helena balançou a cabeça devagar. Não, coronel, apenas arranhões leves. A maior ferida foi para eles. Macy e Delroy se movimentaram nervosamente, percebendo um pouco tarde a profundidade do problema em que estavam metidos. Os demais oficiais de segurança da Força Aérea rapidamente fecharam fileiras ao redor de Helena, posicionando-se entre ela e os policiais locais de Elk Hollow, sem que precisassem sequer pedir. Mosley se voltou para os agentes locais com uma expressão implacável. Está ordenado que se retirem. Aguardem o início da investigação federal. Qualquer ação adicional pode ser considerada obstrução da justiça. Macy gaguejou. Não sabíamos quem ela era. Isso não é desculpa. Mosley o cortou seco. Eles tinham a documentação nas mãos. Tudo o que precisavam. Delroy tentou manter a postura firme, mas ainda agia de forma suspeita. Mosley o encarou por um longo instante e em voz baixa disse: Vocês viram uma mulher negra falando ao telefone e fizeram uma escolha que vai lhes perseguir pelo resto da vida. O time da Força Aérea acomodou Helena com eficiência em um dos SUVs, certificando-se de que ela estivesse sentada confortavelmente enquanto o comboio começava a se afastar. Ela olhou para trás uma vez, o suficiente para ver Macy limpando a testa com uma mão trêmula e Beck se esgueirando para dentro do posto como uma barata fugindo da luz da cozinha. Dentro do veículo, Helena não falou muito. Observava a estrada que se estendia à frente, enquanto seus pensamentos corriam mais rápido que o motor. Depois de um tempo, Mosley quebrou o silêncio. O Pentágono está coordenando uma investigação completa, senhora. Assuntos internos e a divisão de direitos civis estarão envolvidos. Isso será público, queira você ou não, Elk Hollow. Helena assentiu, sem sorriso, sem qualquer sinal de abalo. Eles deveriam ter sabido melhor. Disse simplesmente. Mosley concordou. Eles vão descobrir como é ser vistos pelo que realmente são. O comboio acelerou, passando por campos de grama alta e postes telefônicos inclinados rumo à base aérea, onde a autoridade e dignidade de Helena finalmente seriam reconhecidas novamente. Mas ela sabia que a verdadeira batalha mal começava. E desta vez, o país inteiro estaria de olho. A notícia do incidente chegou às manchetes nacionais, antes mesmo de Helena terminar seu relatório em Fort Ashland. Alguém já havia postado o vídeo no celular online. Imagens cruas e granuladas que mostravam 2 policiais de Elk Hollow confrontando uma mulher que, com calma, explicava ser uma general do Exército dos Estados Unidos, sem gritos, sem resistência, apenas o olhar.
A dignidade de Helena estava sendo arrancada de forma cruel e injusta por pessoas cegas demais pela arrogância para enxergar a verdade. A cena se tornou inconfundível, impossível de ignorar. Como um incêndio, o vídeo se espalhou rapidamente pelas redes e canais de notícia e na manhã seguinte, Elk Hollow era o epicentro de uma crescente indignação nacional. As redes de TV repetiam a história incansavelmente. Comentaristas balançavam a cabeça, chocados e revoltados. Líderes de direitos civis classificaram o caso como um flagrante perfil racial e abuso de poder. Até organizações de veteranos, normalmente cautelosas para não se envolver em política, emitiram declarações exigindo justiça para General Maddox. Na delegacia de Elk Hollow, o chefe de polícia, Bernard Grady, mais acostumado a caçar servos do que a dar entrevistas, encarava um mar de câmeras suando sob seu chapéu de cowboy. Lamentamos o mal-entendido, gaguejou, evitando o olhar dos jornalistas. Os oficiais envolvidos foram colocados em licença administrativa enquanto aguardamos uma revisão completa. Um jovem repórter de Baton Rouge o interrompeu no meio da frase. Chefe Grady, por que oficiais treinados não reconheceram claramente as credenciais militares? A raça foi um fator neste suposto mal-entendido? Grady tropeçou nas palavras, murmurando algo sobre tensão e erro de identidade. Mas todos sabiam que o departamento estava acuado, sem defesa real. Enquanto isso, Mace e Delroy ficaram em silêncio. Seus nomes vazaram em poucas horas, estampando manchetes, redes sociais e fóruns de indignação pública. Fontes anônimas dentro do departamento revelaram que ambos tinham históricos manchados. Uso excessivo de força, perfil racial, tudo convenientemente escondido até então. Desta vez, porém, não teria como escapar. Advogados de direitos civis de Nova Orleans e Washington, D.C., entraram com denúncias federais em nome de Helena. O Departamento de Justiça abriu uma investigação independente. Até o governador da Louisiana se pronunciou, chamando o incidente de uma escandalosa injustiça contra uma heroína nacional. Não era só sobre Helena Maddox agora. Era sobre cada pessoa que já foi duvidada, desprezada e humilhada por um uniforme que não usava a cor certa, por um preconceito que não podia controlar, por uma suposição que não podia evitar. Em Fort Ashland, Helena recebia relatórios constantemente. Seus advogados, oficiais do Pentágono e até um contato na Casa Branca exigiam atualizações. Ela respondia a cada pergunta com a mesma voz firme que usara para comandar tropas em zonas de guerra. Mas quando estava sozinha, na quietude de seus aposentos, o peso de tudo isso apertava seu peito, não por surpresa, mas por saber que, apesar de todas as medalhas, todo o serviço, todo o sacrifício, naquela poeirenta estrada de Elk Hollow, nada disso havia servido para protegê-la. Mesmo assim, nada disso tinha sido motivo para fugir das batalhas da vida. Helena nunca fugiu delas antes, e certamente não começaria agora. Mas, se ia falar, sabia que precisava ser em seus próprios termos, não apenas por ela, mas por cada rosto silencioso que a observava das sombras. A coletiva de imprensa estava marcada para o meio-dia de um sábado, em frente às portas da base aérea de Fort Ashland. As câmeras já estavam alinhadas em filas organizadas e frenéticas, os microfones empilhados em duplas e trios ao fundo. Repórteres falavam baixo ao telefone. O ar quente e denso vibrava com uma energia diferente, aquela que prenuncia que algo importante está prestes a acontecer. Helena Maddox estava atrás do púlpito, vestindo seu uniforme completo pela primeira vez em meses. As medalhas brilhavam contra o tecido azul profundo, seus ombros estavam firmes e seu olhar inabalável. Ela não estava ali para entreter, não estava ali para confortar ninguém. O coronel Mosley estava ao seu lado, braços cruzados, observando de forma protetora.
Oficiais seniores do Pentágono flanqueavam-na com expressões sérias. Ofereceram a Helena discursos ensaiados, frases diplomáticas, um caminho seguro para atravessar aquele campo minado. Ela recusou educadamente. Quando finalmente falou, sua voz foi clara o bastante para calar o barulho do trânsito, o clique frenético das câmeras. Meu nome é General Helena Maddox, começou. Passei 29 anos servindo este país, liderando soldados, aconselhando presidentes, defendendo os ideais escritos na Constituição. Ela fez uma pausa, deixando as palavras flutuarem naquele ar pesado. Ontem, em Elk Hollow, Louisiana, nada disso importou. Foi julgada não pelo conteúdo do seu caráter, não pelo uniforme que conquistou, mas pelo tom da sua pele e pelas suposições feitas sobre ela. Os repórteres escreviam furiosamente, mas Helena não falava para eles. Falava para as pessoas que tinham visto o vídeo, que tinham sentido uma pontada familiar no peito. Uma memória aguda de terem sido duvidadas, menosprezadas ou ignoradas. Não estou aqui hoje para pedir desculpas, disse. Estou aqui porque o silêncio não é uma opção. A responsabilidade importa, o respeito importa, a dignidade humana importa. E nada disso é negociável, especialmente quando baseado no preconceito ou na ignorância. Atrás das câmeras, membros da comunidade local estavam reunidos. Famílias negras, veteranos, estudantes, segurando cartazes feitos à mão. Helena captou flashes daqueles rostos. Alguns irritados, outros esperançosos, todos esperando algo que não tinham visto o suficiente ultimamente. Liderança verdadeira. A injustiça não é nova, continuou Helena. Mas a mudança só acontece quando pessoas suficientes se recusam a olhar para o outro lado. Ela encerrou sem dramatismos, sem slogans ensaiados. Apenas a verdade. Não fui humilhada ontem. Eles foram. E a história vai lembrar disso assim. Ela se afastou do microfone, sem esperar perguntas. Os aplausos começaram pequenos, tímidos, vindos de poucos na multidão. Mas rapidamente cresceram, tornando-se algo real. Enquanto voltava para a base, Helena não acelerou nem desacelerou o passo. Ela seguia seu ritmo constante, aquele passo firme que sempre teve, um passo atrás do outro, carregando nas costas muito mais do que sua própria história. Porque ela sabia que o mundo não mudaria da noite para o dia. Talvez nem mudasse em sua vida, mas talvez, só talvez, mudasse um pouco. Porque ela se recusou a ficar em silêncio. Quando você é tratado injustamente, sua voz se torna a arma mais poderosa que tem. Diga a verdade, mesmo que suas mãos tremam. Alguém aí fora precisa da força que você mostra. Se você acredita em defender a dignidade e a responsabilidade, compartilhe essa história. Fale quando vir algo errado. A mudança começa com pessoas dispostas a chamar as coisas pelo seu nome.